A gente está ao vivo agora, né, pessoal? Então, primeiramente, boa noite, você que está aí numa noite de quarta-feira assistindo a gente, às 8 da noite. Se você perder a live ou tiver que sair para o banheiro rapidinho, não se preocupa, a gente vai disponibilizar esse conteúdo mais tarde no YouTube, tá? Não se preocupa. Esse é o nosso segundo Colmeia Talks do ano. É um prazer e orgulho imenso estar fazendo parte disso, né? Sempre trazendo conteúdo para vocês. E hoje a gente está aqui com o Yuri Maia, tá? Do canal TDAH Descomplicado. É muito bacana o conteúdo, pode seguir lá no Facebook, TDAH Descomplicado. TDAH Descomplicado, exatamente. Facebook, YouTube, Instagram. Tudo. Bacana. Tá bem presente, bem ativo, sempre com conteúdos relevantes, tanto para professores, pais, alunos. Isso é excelente para vocês, beleza? Então, primeiramente, Yuri, gostaria de que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história. Beleza, então. Valeu, Marcos. Muito obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe da Colmeia. Vocês estão aí no YouTube assistindo a gente também, realmente, quarta-feira à noite, né? Mas vou passar um conteúdo aqui bem legal para vocês entenderem um pouco mais a respeito do mundo do TDAH, que é um transtorno que ele acomete mais ou menos entre 7% a 8% da população. Então você que é professor particular, com certeza já deve ter encarado alguma situação com crianças com TDAH. E na verdade, talvez seja mais ainda do que esses 7%. Porque geralmente crianças que procuram professor particular são crianças que já estão com algum problema, alguma dificuldade de aprendizado. Então é muito interessante vocês saberem como funciona a cabeça, a mente dessas crianças, para vocês saberem como conduzir. Então vamos botar aí talvez 25% dos alunos que vocês estão tendo contato no dia a dia tenham esse transtorno, e ele não é tão complicado, ele é um transtorno mais descomplicado do que vocês imaginam, tá? Meu nome é Yuri Maia, como o Marcos já falou. Eu tenho um canal há 3 anos no YouTube, Facebook e Instagram, chamado TDAH Descomplicado. E nesse canal, além de eu contar a minha vida, eu tenho 35 anos, convivo com TDAH há 35 anos, fui diagnosticado desde pequeno. Além de contar as histórias da minha vida e tudo aquilo que eu vivo, eu também vivencio, eu também conto experiências que eu vivi na infância, conto experiências de mães que já me deram feedbacks, que eu já conversei com milhares de mães a respeito do TDAH no filho delas, na situação delas, e são situações que costumam se repetir. Então lá, eu dou dicas, orientações, dicas aos professores, dicas aos pais, vídeos informativos, vídeos correlatos com relação aos transtornos, e aí a gente vai levando esse trabalho aí informativo, junto com o TDAH Descomplicado. Tem também o programa Meu TDAH, que é um programa de mentoria que eu faço para os pais, para ajudar de maneira mais específica o caso específico dessas crianças dentro da sua casa, dentro do seu ambiente. Mais ou menos por aí. Então, Marcos, quer que eu fale um pouco sobre o TDAH? Você quer fazer alguma pergunta? O pessoal aí do YouTube quer fazer alguma pergunta? Vai deixar aberto. A gente vai deixar isso. Então, se você tiver alguma dúvida aí, dá uma boa noite pelo menos. Faz sua pergunta e a gente vai estar lendo aqui, respondendo, tá? Agora, Yuri, a gente sabe que os alunos, não existe só o TDAH de transtorno mental, né? Não. Existem diversos, tem DEPAC, lateralidade, diversos... Dislexia também é comum. Um monte. Mas hoje, em específico, a gente vai tratar do TDAH. Tá? Isso, com certeza. E o Yuri também vai trazer aqui para vocês dicas, né? Você não é médico, claro, mas ele vai trazer dicas para que você possa estar, talvez, indicando para o pai se o filho tem alguma condição. Orientando. No caso, obviamente, o professor não é um profissional, não é um psicólogo, não é um neurologista e não faz diagnóstico. Mas com essas dicas que eu vou dar aqui, vai ser mais fácil você ter aquela diferenciação para saber. Se você está diante de uma criança que pode estar apenas com ansiedade aflorada, alguma coisa assim, ou realmente possa ter o transtorno do TDAH, e nesse sentido seria interessante avisar aos pais. Por quê? Porque essa criança, se ela realmente tiver TDAH, ela está tendo prejuízo em várias áreas da vida dela. Então, na verdade, você está prestando um favor, alertando aos pais um possível transtorno, que ela pode ter alguma coisa associada. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui com relação ao que é o TDAH, para que você, e também em seguida eu explico como vocês podem abordar com os pais para que você possa orientá-los na questão de buscar um diagnóstico, beleza? Então vamos lá, Marcos. Então eu vou falar primeiro quais são os primeiros sinais de uma criança com TDAH. Eu vou falar em sala de aula, mas eu vou também adaptar para a questão das aulas particulares, tá? Então assim, primeiramente, a gente pode observar de modo geral que seria a dificuldade de responder ao ambiente. O que é dificuldade de responder ao ambiente?
é o seguinte, a criança está frequentemente com seu foco, mudando de foco o tempo inteiro. Então assim, ela não está no tempo presente. Ela realmente tem uma dificuldade muito, a não ser que seja uma coisa extremamente prazerosa, ela tem muita dificuldade de estar no tempo presente, ou seja, se ela está brincando de videogame e chegou o professor particular, ela tem, geralmente a criança que não tem TDAH, ela demora um pouquinho ali, dá o pause ou salva o jogo e tal, senta na cadeira, tem a sua aula e vai embora, ela consegue seguir uma certa disciplina. Só que a criança com TDAH, ela, além de ter essa dificuldade de responder no ambiente, ela também tem uma, vamos dizer assim, no grosso modo, ela tem o seu semancol, ela é meio desregulado, vamos falar dessa forma, tá? Então assim, ela realmente tem dificuldade de perceber qual é a hora de você mudar a sua tarefa, o seu afazer que ela está fazendo ali na hora. Então, por exemplo, se ela tem que iniciar uma tarefa, principalmente se for uma tarefa não prazerosa, a procrastinação ela entra com força. Mas é com força mesmo. Ela senta para estudar às 2 da tarde, como a mãe mandou, mas ela consegue terminar o dever quando termina às 7 da noite, ou seja, ela passa a tarde inteira para conseguir fazer pouca coisa. Então por isso que o professor particular é acionado, porque a criança tem muita dificuldade de começar uma tarefa. E aí o professor entra para orientar e também dar aquele empurrãozinho para a criança conseguir fazer tudo dentro daquele período estipulado. E outra coisa também que é difícil, por conta essa desregulagem do simancol da criança, falando a grosso modo, ela tem dificuldade de priorizar as tarefas. Ela realmente, ela sabe que amanhã ela vai ter prova, o professor particular está chegando, mas ela está lá no videogame. Então ela não consegue analisar minimamente para entender que agora é hora de priorizar os estudos para depois, amanhã depois da prova, ela chegar e ficar a tarde toda no videogame para comemorar a nota boa que ela tirou, por exemplo. Então isso é uma grande dificuldade, tá? Yuri, isso você vai perceber também. Só uma pergunta, Yuri. Como que a gente consegue diferenciar aquela... Procrastinar, todo mundo procrastina, né? Sim. Como que a gente consegue diferenciar uma procrastinação saudável da procrastinação que a pessoa que tem o TDAH tem? Geralmente, pessoas que têm TDAH, elas têm muita dificuldade de iniciar qualquer tarefa que não seja prazerosa para ela. Muita dificuldade significa, realmente, a criança ela vai parar o tempo inteiro a tarefa, ela vai levantar muito, ela vai ficar o tempo inteiro agitada. Se ela fez um exercício, tem 10 exercícios para fazer, se ela fez um, ela já quer levantar, ela já quer mudar o foco, ela já quer encerrar a aula. Então assim, ela vai ter uma resistência muito fora do comum. Você vai perceber. Então o que acontece? Todos nós temos a procrastinação. Isso é como se fosse uma defesa da nossa mente. Ela não quer gastar energia. Só que, levando rapidamente para o techniquez aqui, por conta de uma deficiência química presente na área do córtex pré-frontal, que é a área que fica atrás da testa, que as pessoas com TDAH têm, essa deficiência, ou seja, essa presença química dos neurotransmissores é abaixo da média, abaixo do que deveria ter, e por conta disso gera uma série de consequências, uma série de comportamentos semelhantes que gera as características principais do TDAH. Então o que acontece? Quando você percebe que é muito difícil domar a procrastinação dessa criança, você tenta uma técnica, tenta outra, e fica difícil você conduzir, provavelmente essa criança pode ter algum transtorno. E aí, em se tratando de aula particular, isso pode acometer. Talvez, eu realmente estou num chutômetro aqui, mas eu vejo que é uma estatística um tanto segura, porque as crianças com dificuldade de aprendizagem buscam mais as aulas particulares. Então, seguramente, aí por volta de 25% dos alunos têm esse transtorno e vocês vão perceber que é um negócio realmente fora da curva. Tá? Então, essas características que eu vou citar, além de outras aqui, você vai perceber quando passa do limite do que seria aceitável, do que seria considerado normal, você percebe que pode ter a presença sim. E aí que tá, pode ser que essa criança seja diagnosticada e o pai vai falar logo de cara, fala, meu filho tem TDAH, use tais técnicas, ou então, seja o caso dela não ser diagnosticada. E aí você pode ter um olhar mais sensível de poder, que eu vou ensinar daqui a pouco, como você pode abordar os pais para tentar conduzir essa criança a um tratamento. Crianças com TDAH com tratamento, elas conseguem se desenvolver muito mais, conseguem dar paz aos professores, inclusive aos pais também. Então assim, o estudo rende muito mais, tá? Mas sem tratamento não adianta, vocês vão dar murro, ponta de faca e a coisa não vai andar. Então, comentando aqui uma outra característica, como eu já falei, a dificuldade de realizar uma tarefa desinteressante, ou seja, se não é estimulante, o foco ele se esvai com muita facilidade. Então uma leitura chata, uma aula de português e literatura, a criança ela vai demorar horas para ler uma página, ou então vai demorar 30 minutos para ler um parágrafo, ou então ela vai ler o parágrafo, mas ela não vai estar lendo, ela está só gesticulando com a boca, ela não internalizou aquilo.
Então é o que eu chamo, inclusive, na hora de tratar o TDAH, na hora de ensinar uma criança com TDAH, que eu chamo de mãos de tinta. Como é que você pinta uma parede? É igual você pega um pincel e você passa uma parede ali e no reboco e pronto, tá pintado? Não. Você passa uma vez, passa outra, você faz várias demãos até pegar a tinta. Com o ensino para criança com TDAH, ela exige demãos. Porque você vai explicar uma vez, ela vai pegar 20% ali do que você falou. Você vai explicar 2, ela pega 30%. Você vai explicar 3, ela pega 40%. E aí, para ficar minimamente aceitável, você vai realmente ter que precisar repetir algumas vezes. São algumas dicas que eu estou dando aqui de forma até antecipada. Então, assim, crianças sem TDAH, elas costumam ter uma facilidade maior de aprender conteúdos novos. Então, você explica 2, talvez no máximo 3, ela já está pegando e fazendo sozinha. Criança com TDAH, se for prazeroso para ela aquele conteúdo, por exemplo, eu adorava História e Geografia. Eu nunca estudava em casa e tirava 8, 9 na prova. Já matemática, português, física, tinha que ter aula particular para conseguir tirar os 5, 6. Então, essa é uma grande característica. Então, esse tipo de trabalho é interessante você fazer para você conseguir estimular a criança com TDAH. É difícil também manter o que se chama de atenção sustentada. O que é atenção sustentada? É justamente você focar numa tarefa desinteressante por muito tempo. Então você está explicando para aquela criança e você percebe que em pouco tempo ela já está viajando ou não está ouvindo mais o que você está falando. Você é um professor particular numa matéria de humanas, por exemplo, que exige leitura, exige explicação, você vai perceber que o foco dela vai desaparecer. Nesse momento, o que você faz? Você pode simplesmente fazer uma via de mão dupla. Isso é utilizado muito em sala de aula também, mas também você pode utilizar isso nas aulas particulares. Na hora que você está numa explicação, você percebe mais ou menos, faz uma contagem de quanto tempo você percebe que a criança perdeu o seu foco. Quando você percebe, a cada 5 minutos, então a cada 3, 4 minutos, ou seja, um pouquinho menos dela perder o foco, você pergunta o que você está falando. Eu falei, e aí? O que eu te expliquei agora? Ela vai ficar, ela vai dar aquele choque, né? E aí vai ter aquele choque e vai perguntar, como assim? Aí você fala assim, aí o que acontece? Você não vai explicar para ela o que você estava falando, o que você acabou de falar, você vai estimular a memória dela. Então você vai pedir para ela assim, olha, eu estava falando sobre, por exemplo, Inconfidência Mineira, e aí os portugueses estavam cobrando quinto, aí você vai estimulando para que ela vá respondendo, e aí isso vai ajudar muito na memorização dessa criança, e vai necessitar então menos demãos de informação para que ela absorva esse conteúdo, ok? Então dando uma dica aqui para vocês também. Não vou falar questão social, que a gente vai focar aqui em aulas particulares, senão fica muito conteúdo, né? Eu ia falar um pouquinho sobre como ajudar a engajar essa criança socialmente, mas pode ficar para uma outra oportunidade. Vamos ver aqui como é que a gente pode fazer aquela interação criança, professor e conteúdo, né? Mas se tiver dúvida em relação claro, a isso, pode mandar. Podem mandar que a gente responde, né? Que a gente está tentando só fechar o escopo para a gente fazer uma live aqui bem bacana para vocês. Com relação baixa tolerância à frustração. Isso é uma das 18 características principais do TDAH. Você pode ler isso em várias literaturas médicas, ou inclusive no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, que é o mais recente. Então está tudo lá no capítulo do TDAH, ele está falando isso. O que seria essa baixa tolerância à frustração? Uma vez uma amiga minha que é professora de inglês, ela é professora de uma escola, e ela falou que numa reunião de pais, a mãe dela, a mãe da menina, mãe do menino, quer dizer, chegou para a professora e entregou um laudo em cima da mesa e falou assim, tá aqui o laudo, tá dizendo aqui que meu filho tem baixa tolerância à frustração, ou seja, você não pode frustrá-lo. E isso é errado, isso é um entendimento errado do lado médico. A baixa tolerância à frustração é justamente a capacidade de suportar uma situação desagradável, uma situação que não é recompensadora, para atingir um objetivo. Então, assim, na verdade, não significa que a criança não pode ser frustrada, ou seja, não pode ser repreendida. Não, ela tem que lidar com as regras, ela tem que tentar obedecer essas regras para que ela consiga ter o seu êxito. Mas a questão da baixa tolerância à frustração é que você vai precisar trabalhar mais com a questão da recompensa imediata com essa criança, pelo fato dela ter baixa tolerância à frustração. Ou seja, se tem um exercício que está muito difícil para essa criança, muitas vezes o professor particular pede para que ela tente mais um pouco, que ela tente de um jeito ou de outro. É mais produtivo você tentar puxar, tirar um pouco essa autonomia da criança e tentar puxar, explicando para ela onde é que está, explicando assim, observando ela fazer o exercício, ver onde ela trava, e na hora que ela trava, você puxa um pouco a questão da dificuldade específica e explica um pouco aquela dificuldade específica. Vou tentar ser mais claro aqui. No exercício de matemática,
Às vezes você percebe que a criança não faz o exercício, mas não é porque o exercício está difícil, mas é porque ela tem algum conceito que ela pegou mal de um ano anterior, do semestre passado, uma base. E é interessante você tentar puxar de forma lúdica, dar um reforço nessa base. Falando em base, mesmo a gente fala de divisão com frações, que eu acho que é o terror de muita criança aí no ensino médio, até antes. Decimais e tudo. E aí você pega, dá uma aulinha, dá uma pausa. Mesmo que não termine os deveres de casa, mas dá uma pausa, dá uma aulinha de decimais, de fração ali, um negócio mais lúdico possível, que a criança ela vai pegar e vai desenvolver mais fácil. Então, para lidar com as frustrações na questão de aulas particulares, isso aí é uma das boas estratégias que vocês podem adotar, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, quiserem mandar, vocês podem interromper tranquilamente que a gente vai falando aqui. Tá? Tem uma pergunta da Bianca. Ela quer saber... Queria saber que ações dos professores ajudaram mais ele, no caso você, no decorrer da sua vida. Olha, professores que me acolheram, tá? E aí eu falo assim, quando a gente é maior, quando a gente é adolescente, essa questão do acolhimento, ela fica menos impactante. Mas quando a criança é nova, primeira infância, digamos assim, né, primeiros 10 anos da criança, fica mais fácil você lidar com uma criança com TDAH se você tem um professor que tem uma metodologia... como se diz, acolhedora. Então é o seguinte, é elogiar bastante a criança. Não é elogiar assim, nossa, como você é bonita, como você é inteligente. Não. É você estimular o esforço dela e elogiar esse esforço. Então, por exemplo, a criança ela é uma criança geralmente desanimada, tá? Eu não sei se ela está falando em sala de aula, mas vamos citar rapidamente aqui. Então, em sala de aula, como ela tem dificuldade de copiar do quadro, ela nem presta mais atenção no que a professora está falando. Ela não copia mesmo. Ela sempre fica para trás, as outras crianças dão conta, ela não dá conta, ela se acha a burra da sala, a criança. Então o que acontece? É interessante que o professor crie métodos lúdicos para poder dar o seu conteúdo e também reforce a questão de você dar recompensas para essa criança, você estimular o esforço dela. Assim, nossa, viu como você conseguiu? Hoje você copiou metade do que está no quadro. Semana passada você não tinha copiado nada. Viu como quando você começa a se esforçar? Vou fazer o seguinte, eu vou copiar um pouco mais devagar, mas eu vou ficar te olhando o tempo inteiro, porque eu quero que você me dê a resposta de quando é que eu posso apagar. Vamos fazer isso então? Em vez de eu olhar para a turma, combina com a criança, eu vou olhar só para você, para que você me dê o sinal de que já pode. Isso naturalmente cria aquele senso de responsabilidade na criança. Ela vai se sentir estimulada de copiar um pouco mais. Então essas são algumas estratégias que você pode utilizar para você reforçar a autoestima da criança, reforçar a segurança dela e dessa forma você conduz muito melhor as aulas e foi o que deu certo para mim. Esse tipo de acolhimento dá muito resultado. Agora o Bernardo está querendo saber se o fato da criança saber que tem TDAH, ou seja, ela toma consciência que tem um TDAH, reflete no desempenho dela, de maneira positiva, negativa ou neutra. Olha só, isso aí tem duas respostas. A primeira que eu vou dar é o seguinte: veja se você deve ou não dizer para a criança que ela tem um transtorno com a sua psicóloga da criança, porque muitas vezes a criança ela tem alguma comorbidade associada. O que é comorbidade associada? Algum outro transtorno associado. Pode ter o TOD, que é o transtorno de oposição desafiante, que é a criança agressiva, desafiadora, isso acontece em 20% dos casos. Ou então dislexia, que é uma criança que não é apenas desatenta, mas tem dificuldade, troca as letras, tem dificuldade de leitura. Então o que acontece? Para você chegar e dizer para a criança, olha, você tem um transtorno e tal, explicar de alguma forma, eu acho o seguinte, tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação, porque o pai tem que ter muita maturidade de entender o que isso pode causar e tentar passar a informação de uma maneira correta. O que eu acho que poderia ser feito? Lembrando que, se você está pensando em fazer isso em casa, pergunte a opinião da sua psicóloga ou do seu neurologista e quem está acompanhando a criança. Mas o que eu acho que seria saudável? Se não tiver jeito, se você tiver que contar para a criança de alguma forma, é você explicar o seguinte, filho, olha, você possui uma dificuldade, não precisa dar um nome, você possui uma dificuldade que o doutor fulano, que é o seu médico que você vai toda semana, lembra dele, da psicóloga, a gente diagnosticou em você que você tem uma certa dificuldade, aí você cita exatamente a dificuldade, copiar do quadro, fazer os deveres, fazer a tarefa, cita 3 grandes dificuldades que essa criança tem, sem rotular e sem colocar no tecniquez. E aí você diz assim, para te ajudar, você está indo lá na psicóloga fulana toda semana, a gente está indo no neurologista todo mês, você está tomando um medicamento que vai te ajudar durante esse momento que você está em sala de aula ou que você está na aula particular. Esse medicamento te ajuda a você superar a questão de não conseguir ler, superar a questão
de não conseguir copiar do quadro. Então você cita para a criança que ela tem que ter o seguinte, isso não é melhor nem pior. Todo mundo tem sua dificuldade. Então a criança vai se achar, meu Deus, então eu sou inferior aos outros. Não. Cada um, é importante falar também, o fulaninho ali, o Joãozinho, que é seu amigo na escola, ele pode ter uma outra dificuldade que você não sabe, que ele enfrenta em casa. Todo mundo tem a sua dificuldade. Essa é a sua dificuldade e isso que a gente está fazendo para te ajudar. Então, o diagnóstico com tratamento e esse tipo de conscientização, sem rotular, sem ficar com pena, não pode ter pena. O que os pais têm que sempre cobrar? O esforço da criança. Olha, eu estou ajudando com o tratamento, o doutor fulano está te dando um medicamento, a gente está indo no psicólogo, mas por outro lado, eu quero ver seu esforço, eu quero ver seu empenho. Quando chegar o professor particular, eu vou perguntar para ele como é que foi seu desempenho. Se você foi bem, se você se esforçou, às vezes acontece da criança se esforçar e não conseguir terminar toda a tarefa, mas ela se esforçou. E isso tem que ser reforçado e elogiado. Com certeza. Então, e aí o pai vai pedir esse feedback do professor particular, quem está acompanhando a criança, e aí ele vai, na medida do possível, dando recompensas para a criança pelo seu esforço. Não é para ter pena, não é para usar o laudo para escudar a criança, falar assim, olha, você tem livre-arbítrio porque você tem um laudo de TDAH. De forma alguma. A criança com TDAH ela tem que se esforçar tanto quanto as outras, até porque a vida vai exigir isso de todos nós. Então, assim, a criança ela tem que se ajudar, tem que correr atrás do seu esforço para ter sua recompensa e os pais também têm que procurar o tratamento para conduzir da melhor forma. Agora, uma pergunta da Ana, tá? Ela perguntou, e com relação à interpretação de texto, usa a mesma técnica de rememoração? Interpretação de texto. Olha, interpretação de texto, sim, mas tem um adendo aí. Se for uma questão apenas de interpretação de texto, é interessante verificar se a criança está com alguma comorbidade ou, por exemplo, a dislexia, que é comum em crianças com TDAH. Geralmente, de acordo com a literatura médica, o TDAH ele raramente aparece sozinho. Em 70% dos casos ele é comórbido, ou seja, tem alguma outra coisa associada. E é muito comum a dislexia. Tá? Acho que 15, 20% dos casos tem a dislexia associada. Então, ela além da desatenção, ela tem dificuldade da leitura, de interpretação de texto, troca as palavras, troca as letras. Mas voltando à pergunta dela, que é interessante com relação à leitura, essa leitura ela tem que ser estimulada da seguinte forma. A criança ela tem que ler e você pode fazer o seguinte. Para facilitar a interpretação, vamos supor que seja uma aula particular de leitura, que envolva leitura. Perfeito. Ao invés de você pedir para que a criança leia todo o texto e ao final vocês fazem um resumo ou vocês fazem uma bateria de perguntas ou uma coisa assim nesse sentido, procure reduzir o espaço da recompensa ou da mudança de tarefa de atividade. Por exemplo, você tem um texto de 2 páginas, são 3 parágrafos em cada página, ou seja, são 6 parágrafos ao todo. Terminou o primeiro parágrafo, manda a criança ler primeiro, ou uma leitura em voz alta ou leitura em silenciosa. Nisso o professor já vai lendo o texto também para se adiantar. Quando a criança terminar o primeiro parágrafo, beleza, já terminou o primeiro parágrafo, então me responda, aí fecha o livro, né? Me responda isso, isso e isso sobre o que a gente acabou de ler. Ou então, me explique o que você entendeu do primeiro parágrafo. Vá fazendo sem pressa. É melhor você fazer assim e ter um rendimento 70% no final da aula, do que você mandar a criança ler tudo, ela não vai ler nada, ou se ler, ela vai ler só silábico, não vai absorver nada, e aí vocês vão ter um trabalho perdido. Né? Fundamental. Leia o primeiro parágrafo, gaste no máximo 5 minutos com essa leitura, 4, 5 minutos com essa leitura, para a hora de fazer as perguntas ou de absorver um pouco mais o que foi lido ali. Se você percebeu que a criança está com muita dúvida, ou seja, absorveu pouco da leitura, antes de ler novamente, tenta estimular a memória dela. Você que já leu o texto também, fala, olha, você não lembra de nada? Fala, eu lembro muito pouco. Tá, e o que aconteceu quando, vou falar em confidência aqui, os portugueses estavam cobrando quinto lá, eles ficaram felizes ou não ficaram? Ah, não, os mineiros ficaram infelizes, teve revolta e tudo. E aí você vai jogando pequenas iscas para a criança responda com a resposta do que ela acabou de ler. Isso estimula muito a memória dela. Se ao final desse processo você vê que não pegou direito, aí sim você pede para que repita o primeiro parágrafo. Essa é a melhor forma que vocês podem fazer para estimular a leitura e a memorização de crianças com TDAH. Lê um pouco, faz uma memorização, uma análise do que foi lido. Lê mais um pouco, para e continua. E por aí vai. Na hora de fazer resumo, eu também sugiro primeiro fazer esse exercício de entender o que a gente acabou de ler e no final de tudo, aí a gente faz um resuminho ali de 4 linhas, 5 linhas do capítulo, enfim.
Essa é a melhor forma que você vai conseguir estimular a memorização de leitura de crianças com TDAH. Também é importante ver se tem a questão da dislexia, tá? Se tiver dislexia, a psicopedagoga vai dar as melhores orientações, junto com a fonoaudióloga, da melhor forma de você realizar a leitura com essa criança. Então, fique atento a isso. Se tiver dislexia associado, tem outras dicas que eu não vou dar aqui, que você vai ter que pedir para o psicopedagogo dar a dica. E assim, Yuri, uma dúvida minha agora. Durante a aula, em que o professor tem consciência da condição daquele aluno, né, que ele tem um TDAH, é interessante ele estar fazendo esses estímulos e quando o aluno responde corretamente ou vê que está tendo aquele esforço, é interessante você falar muito bem, estar estimulando ele, falar parabéns, você acertou, alguma coisa nesse sentido? Pode fazer também, faz um jogo. Faz um jogo com ele. Então, por exemplo, assim, vamos fazer o seguinte. Eu sei que semana passada a gente tentou fazer leitura aqui e você não rendeu muito. Vamos fazer o seguinte, se você, a gente vai ficar 2 horas, uma aula de 2 horas é bom, tá? 1 hora para TDAH não é muito bom, porque você vai perder uns 20 minutos ali para a criança ficar quieta, então a aula não rende. Então, 2 horas seguidas é o tempo ideal para alunos com TDAH. Então você combina o jogo, vamos fazer o seguinte, a criança geralmente, crianças pequenas gostam de jogar videogame, fala, se a gente estudar com afinco e fizer X% da tarefa hoje, a gente para 20 minutos, vai ter 1h40 de aula e nos últimos 20 minutos a gente vai jogar videogame junto. Ou eu vou trazer aquele joguinho que você gostou, que está aqui no meu tablet, o professor leva o tablet lá com o joguinho para brincar com a criança. E aí você usa uma coisa lúdica para tentar estimular ela dessa forma. Né? E aí, mas você cobra também um empenho. Falou, beleza, mas para a gente chegar lá, para a gente ter esse prêmio no final, 20 minutos de jogo, a gente vai ter que... antes disso, fazer a tarefa com afinco. E aí na hora que a criança estiver desanimando, você fala, opa, vamos jogar ou não vamos? Entendeu? Você vai estimulando ali para a criança, não, beleza, vamos embora, então vamos embora, vamos fazer mais um. E vai. Desse mais um e mais um, a criança faz a tarefa inteira, porque ela sabe que nos últimos 20 minutos daquela aula chata, ela vai conseguir brincar com o professor ali, vai ser bem legal. Legal. Yuri, tem outra pergunta que chegou aqui. Já ouviu falar de aprendizagem ativa? Sabe dizer se funciona bem com crianças com TDAH, principalmente a parte de abrir um espaço para discutir o assunto que vai ser ensinado. Sim, na verdade isso estimula, eu não sei por esse nome, tá? Mas eu já tive esse tipo de experiência e isso estimula muito o aprendizado da criança. Talvez isso fosse parecido com aquelas aulas que a gente tinha para o laboratório. Né? A gente tinha muita teoria em sala de aula, quando a gente descia para o laboratório a gente via a coisa funcionando na prática. Isso cria uma ferramenta para você ter um estímulo e você ter uma outra visão daquilo que vai ser ensinado, ou que acabou de ser ensinado, e por aí vai. Então, com certeza, esse tipo de estímulo, onde você debate o que vai ser feito, onde você inclusive, tem outra coisa interessante também, Marcos, que eu lembrei, por exemplo, a criança ali nos primeiros anos, na alfabetização e tudo, ela vai estudar sobre aula de ciências. Primeiro ano, segundo ano, aula de ciências, coisa bem básica. Ela estuda o quê? Clorofila, né? Tem aquele experimento que você pega a folhinha, você joga um líquido e aí você tira a clorofila da folha, todo mundo fez essa experiência. A folha fica marrom e a água fica verde. Então o que acontece? Quando a criança vai comentar, vai ter esse tipo de aula, você pode falar assim, nossa, você já viu como é que tudo tem clorofila? Até aquele brinquedinho que você tem no videogame, aquele Super Mario, você vê que a grama dele é toda verde, entendeu? Aí você tem um solzinho lá que ilumina aquela grama, por isso que ela está sempre verde. Você usa um negócio assim para crianças menores, né? Mas você utiliza exemplos da vida da criança. Minecraft. Por que a grama é verde? Porque tem clorofila. Estou usando um exemplo. Então assim, você pega coisas que a criança gosta, muita criança que gosta de dinossauro, você pode usar um exemplo também, falar dos répteis, enfim. Então você pega um exemplo desse para você trazer aquele conteúdo e criar um debate ali a respeito, juntando com uma coisa que a criança gosta bastante. É interessante que você utilize um exemplo que a criança gosta bastante, de verdade, porque isso vai estimular ela ainda mais. Ou seja, não adianta mais um menino que, vamos supor, não gosta de carrinho, você querer usar o exemplo no carrinho, uma coisa que não vai ter interesse. Então pega o que ele gosta, tenta fazer uma linkagem com o conteúdo, ou que foi passado ou que será apresentado, e aí é sucesso com certeza. Isso aí estimula bastante mesmo. Legal. E se o aluno com TDAH ele começar a dispersar um pouco da aula, começar a falar você faz associação com Minecraft ou com alguma coisa que ele goste, sim, ele começa a empolgar e querer falar daquilo, você corta ou deixa ele falar um pouquinho? Não, é o ponto de você passar a disciplina. Pessoal, não, beleza, agora já falou, agora vamos focar aqui, porque a gente tem que terminar essa tarefa até o final da aula. Segura. Você tem que determinar as regras. Criança com TDAH,
Todas, mas a criança com TDAH principalmente precisa de regras muito curtas e claras. Por que essas duas palavras? Primeiro, claras, porque ela tem que saber o que ela pode e não pode fazer. Na aula particular, a criança, qualquer aula, em casa ou na aula na escola ou na aula particular, a criança ela dispersa completamente, ela esquece as regras, tá? Então é interessante o seguinte, por exemplo, quando o professor ele vai chegar com a criança nova, tem aquele período de adaptação, professor particular, adaptação e tudo, mas é interessante que ele coloque umas 3 regrinhas assim, falou, a gente não pode levantar com menos de 10 minutos, né? A gente não pode parar para descansar com menos de 20 minutos, coisas assim. Coloca essa regrinha e você escreve 3 regrinhas. Você escreve em letras grandes ali para a criança saber, fala, vamos cumprir isso daqui. Se a gente cumprir isso aqui direitinho, a gente no final faz uma atividade. Uma coisa também, na minha época eu não tinha videogame nem tablet, mas eu tive professor particular e uma professora particular no Jardim 3. E ela fazia o seguinte, quando a gente terminava de fazer a tarefa, a gente brincava de jogo dos 7 erros. Ela desenhava uma casinha, uma vaquinha, um solzinho, e aí a gente tinha que adivinhar quais os erros ali. Aí ela primeiro desenhava, depois eu desenhava. E isso era muito legal, adorava isso, tanto é que eu lembro até hoje. Então, é isso, é determinar as regras e dar uma recompensa. E aí o que acontece? Tem que ter uma firmeza também, por mais que não seja pai da criança, no seguinte sentido, se a criança não está cumprindo, também não tem a recompensa. Ou seja, a criança levantou duas vezes antes da hora, falou assim, ó, você não está cumprindo, olha aqui, o relógio ainda não passou 20 minutos. E aí na terceira vez, só, você levantou 3 vezes, infelizmente, a gente vai só fazer a tarefa hoje, a gente não vai brincar, não vai ter aquela hora de relaxar, entendeu? E aí é interessante que você coloque essas regras, dê a recompensa para a criança se ela cumprir, isso estimula ela a ter aquela aula produtiva, mas também, se ela não fizer, vocês também tem que ser firme de não dar a recompensa. Não é para punir nem nada, mas você também retira e vê, ó, não se esforçou. Quando você merece. Quando merece, tá? Não tem que ter piedade não, realmente não deu, então na próxima aula, se ela tiver um comportamento melhor, aí vocês vão e fazem o que você falou de não pode vitimizar quem tem o TDAH. Não pode. É cobrar sempre o desempenho da criança. Então assim, não precisa ela tirar 10, tá? Pode ser uma coisa muito difícil para ela tirar 10. Agora, se esforçou, tirou um 7 bem suado, bem estudado, beleza, parabéns, bacana, entendeu? É isso. Cobre o esforço da criança, né? Que aí naturalmente a coisa melhora, mas se você cobrar sempre esforço de maneira lúdica, outra coisa também é mão dupla, né? Eu até esqueci isso. Quando você for fazer uma explicação para a criança, pede uma mão dupla, assim, você não fica só falando, a criança fica só ouvindo, até porque a chance dela dispersar é alta. Mas você pede também para que ela explique alguma coisa nesse sentido. O que você entendeu? Você poderia me explicar? Finge que você é meu professor agora, me explica o que você entendeu disso daqui. Porra, isso estimula pra caramba, que ela vai puxar aquilo que ela acabou de aprender da memória e já vai dar uma aula ali pra você, ou alguma coisa que ela aprendeu, mesmo que ela erre, deixa ela explicar, aí no final você corrige a explicação que ela deu. Então esse negócio, essa aula de mão dupla, essa coisa lúdica, ajuda bastante essas crianças, com certeza. Quem ensina aprende 2 vezes, né? Já falaram isso 1 milhão de vezes. Exatamente. Mas você falou um pouco de como você gostava, né, do professor estar auxiliando, você falou do desenho que você gostava. Conta um pouco de como que você foi diagnosticado com TDAH, quem auxiliou nesse processo, com que idade, conta um pouco dessa história. Certo, Marcos. Então assim, eu comecei a enfrentar dificuldades logo até a creche, até o maternal ali, não tinha dificuldade nenhuma. Na alfabetização, ou seja, no Jardim 3, na época era Jardim 3, hoje é o 1º ano, e começou a ter as primeiras dificuldades, né? A questão da escrita, a questão de prestar atenção, copiar do quadro, que era um terror para mim, eu não conseguia copiar de jeito nenhum. Então a minha alfabetização ela foi problemática. E aí começou as broncas, eu levava bronca todo dia, eu muitas vezes ia para coordenação, como eu não fazia as tarefas, eu não conseguia acompanhar, eu dispersava mesmo, eu usava meu caderno não para escrever, que a professora pedia, mas para desenhar. Então eu desenhava muito. E isso era um efeito secundário do TDAH. Qual é o efeito primário? Não entender o que está sendo passado e não entender com clareza a mensagem da professora, ou pelo menos no tempo que ela julga ser suficiente para passar a matéria. E aí o secundário é o seguinte: se eu não estou entendendo nada, o que eu estou fazendo aqui nessa escola? Eu vou dispersar, eu vou desenhar e por aí vai. Então, Marcos, eu esqueci a pergunta. Só para voltar aqui. Não, era para falar da sua história mesmo, mas eu tenho uma pergunta aqui nova, tá? Vamos lá então. Daqui a pouco a gente volta na história. Vou contar. Tá? E a criança que usa o transtorno como desculpa durante a aula e diz que não consegue, qual a melhor abordagem? Não, é sempre cobrar o esforço da criança. Eu usei até outra palavra aqui.
Não é esforço, não. É comprometimento. Eu sei, agora há pouco eu esqueci. Mas cobra esforço, cobra empenho dessa criança. Ela tem que ser empenhada. Se ela não for empenhada, ela vai ter as consequências da sua falta de empenho. Então, assim, o TDAH, ele é só um diagnóstico. Agora, se a criança está em tratamento, está em acompanhamento, provavelmente está medicada, então ela vai ter a sua dificuldade, ela não vai estar curada, mas ela vai ter a sua dificuldade amenizada. Então, o professor, é muito importante ele ter essa firmeza de falar assim, ó, beleza, você tem um transtorno, então vamos fazer o seguinte, porque você diz que está com essas dificuldades, a gente vai fazer algumas pausas aqui. Tem um método que eu chamo de método Pomodoro. Esse é um método conhecido aí, todos os estudantes sabem mais ou menos o que é, mas para você que não sabe, é o seguinte. Pomodoro funciona muito para quem tem TDAH. Então você estipula, você combina com a criança e fala assim, ó, vamos lá, você tem dificuldade de concentração? Então vamos fazer o seguinte, você vai esquecer do mundo, vai esquecer do universo, botar o celular no modo avião, vai esquecer tudo durante 20 minutos. A gente vai fazer o máximo de exercício 20 minutos. Soou o alarme, te relaxa, levanta, faz uma atividade, estica as pernas por 10 minutos. Aí depois para e continua fazendo mais. É melhor você ter essas pausas de 10 minutos, mas 10 minutos não são 11, tá? Deu descanso, acabou o alarme, volta para estudar. Então você tem que manter essa rédea curta aí nessa questão da disciplina, cobrar essa disciplina da criança, esse esforço, esse empenho da criança. É melhor você ter, nessas 2 horas de aula, de aula particular, 30 minutos, 35, 40 com esses intervalinhos, do que você ter 2 aulas cansativas que não vão render nada. Então pode acreditar, 1h30 bem estudado no intervalo de 2 é melhor do que 2 horas que a criança vai absorver 10% daquilo. Então usa essas táticas, seja firme nos tempos, ó, 20 minutos com estudo, aí você vou dar 10 minutos para você ficar no WhatsApp, alguma coisa assim, relaxou, deu 10 minutos, tocou o alarme e volta para o estudo. E aí vocês conseguem ter um desempenho melhor dessa criança, com certeza. Muito bacana. Então, a Ana está perguntando aqui, pode falar para ela se esforçar a partir dali? Pode ganhar um momento relax a partir do momento que a criança está mostrando o empenho dela? Sim, mas o empenho é o seguinte, tenta sempre pegar o empenho do mais um. O que é o empenho do mais um? Porque a criança TDAH, se ela fez um exercício com empenho, tem 10 exercícios. Tá bom, acabou a aula, pode ir embora. Então não é assim. Então assim, fez o primeiro exercício, assim, beleza, vamos fazer mais um? Eu quero ver, eu gostei do seu empenho, eu quero que você agora tente fazer mais um aqui. E nesse mais um, você faz pelo menos uns 3, 4 com a criança antes de chegar naquele momento de assim, nossa, eu não aguento mais. Ou então você perceber que a criança realmente não está focando mais. Então, você fazendo essa medição, você sabe que ela aguenta fazer 3 exercícios de matemática, ou então 15 minutos de leitura antes de chegar no momento de dar uma pausa. Respeite a pausa da criança. A criança com TDAH, se ela não tem esse momento de relaxar, de levantar, ela precisa levantar para tomar uma água, esticar as pernas. Se ela não tiver isso, é como se fosse uma bomba relógio que vai inchando dentro dela e aquilo atrapalha totalmente os estudos. Então ela tem que esvaziar, bomba relógio não, uma panela de pressão. Ela tem que tirar essa pressão, ela tem que ter esse momento relax para ela poder retomar o gás para continuar a aula. Então é isso, é você realmente respeitar, ser firme naquele tempo ali que é só para estudar, mas também ser benevolente, ser firme também no período que ela vai ter para descansar. E aí a aula rende mais. Bacana. Yuri, a gente tem até pais assistindo a live. Ah, bacana. Não, a live é aberta, mas bacana, a gente está recebendo, a gente faz esse evento, você que está aí assistindo, para os nossos professores, mas você está convidado a assistir, tá? E tem professores que têm filhos TDAH também. Com certeza. Ah, é bacana. E se vocês quiserem ter mais informações aí, pode abrir uma aba onde vocês estiverem no navegador, já abre aí TDAH Descomplicado, você encontra no Facebook, no YouTube e no Instagram. Pode seguir nas redes sociais, mas fica de olho aqui na live até o final que ainda tem mais coisa pra gente conversar. E a gente vai deixar todos esses links para você encontrar o Yuri em outros momentos, ver o conteúdo dele no final do vídeo, tá? A gente vai deixar na descrição, esse vídeo vai ser passado pra frente, não se preocupe, tá sendo gravado. Tá? E me perguntaram aqui, o pai perguntou se ele percebeu que o filho ia bem em algumas matérias. Eu até lembrei que você falou que ia bem em história e geografia, né? Sim, eu gostava muito. Muitos pais, muitos não, eu percebo também, eu acho que faz sentido a colocação, que ele não acreditava que o filho teria TDAH, mas por conta dessas notas boas. Então, o TDAH em algumas matérias, né? Então o TDAH não afeta todas as matérias. Aquela matéria que o aluno tem interesse, ele vai estar estudando, ou então pelo menos se interessando, lendo um pouco mais, né? Prestando atenção. Isso, digamos que é um dos grandes mitos do TDAH, que atrapalha inclusive tanto o diagnóstico quanto a condução do TDAH. O TDAH não significa que você não tem foco. Inclusive esse nome, ele é um pouquinho enviesado, mas eu vou explicar aqui. Por exemplo,
transtorno de déficit de atenção. Na realidade, não há um déficit de atenção, mas a atenção sustentada, ela sim é deficitária. Então o que acontece? Eu estou focado aqui no que eu estou conversando no nosso bate-papo, mas qualquer coisa, se passar alguém andando aqui, fazendo qualquer gesto com a mão, eu simplesmente esqueço completamente o que eu vou falar e perco o foco e esqueço até a pergunta que você estava me fazendo. Então o que acontece? O foco da sua atenção, ela é muito volátil. Ela é realmente volátil fora da curva, ela se distrai com uma grande facilidade. Então assim, voltando a essa questão, a matéria que ela é prazerosa para a criança, como uma atividade, tanto uma atividade que ela goste ou uma matéria que ela gosta, no meu caso adorava História e Geografia, aquilo entra fácil, aquilo ali, o TDAH, ele não tem tanta atuação. Por quê? Porque na hora que a criança está vendo aquela matéria, ela entra num estado que grosseiramente as pessoas chamam de hiperfoco. Isso é bastante presente em pessoas que têm TDAH, ou seja, se fecha qualquer coisa que está no seu mundo à sua volta e fica só focado ali, preso somente naquela tarefa que é prazerosa para ela. Então tem algumas disciplinas que a criança gosta que ela nem precisa estudar em casa, ela tira 9, 10 tranquilamente. Agora, qualquer outra disciplina que não proporcione próximo daquele prazer que aquela disciplina proporciona, aí é um desastre. Então o negócio é muito 880. Então assim, não é uma criança que... Não, você tira 9 em história, por que você tira 3 em matemática? Em matemática, o cérebro dela vai fugir completamente, ela vai procrastinar, ela não vai querer se interessar em fazer. Se ela fizer o exercício número 1, tá bom, ela já vai jogar videogame, sendo que ainda tem mais 9 exercícios pela frente, por exemplo que eu dei. Então, ela precisa de uma condução especial para fazer essas disciplinas que ela tem dificuldade. E aí que entra o acompanhamento escolar e tudo, e essa questão toda. Então, assim, tirem esse mito da cabeça. Se você não tem um filho TDAH, ou tem alguém que possa ter um possível diagnóstico, saiba que o fato dela ser boa numa disciplina e não ser boa na outra, não significa que, então você não tem TDAH, porque você tira 9 em história. Não é por aí que funciona, tá? Então, o transtorno, ele existe, ele é neurobiológico, ele realmente existe uma química cerebral atuando por trás, justificando esse comportamento, e aí tem que ter toda uma condução nessas dificuldades específicas que a criança tem. Bacana. Tem alguma coisa que você queira pontuar? Alguma coisa de mais importante que a gente deixou passar? Bom, como se trata de professores particulares, né, de aulas particulares, a dinâmica é um pouquinho diferente da questão escolar, né? Mas assim, o que eu acho que é interessante falar também é o seguinte: vamos supor que você está na casa de uma criança e aí você percebe um pouco dessas características que a gente falou aqui, e é uma dificuldade muito grande, é um esforço herculéseo para você conseguir dar 30 minutos de aula. Então o que acontece? Chega um momento que fala assim, bom, eu acho que a criança tem alguma coisa e os pais não estão se atentando para isso. Então é muito importante você estar, a verdade, quando você se dispõe a conversar com os pais sobre a possível condição de uma criança, você está se arriscando, né? Porque tem muito pai que não recebe muito bem, vou falar sobre isso agora, mas ao mesmo tempo você pode estar salvando a vida dessa criança. Então tenha em mente que o fato de você se arriscar a conversar com o pai e com a mãe para explicar, para tentar talvez dizer que a criança pode ter alguma dificuldade, você pode estar realmente sendo a chave que vai girar ali e melhorar a situação dessa criança. Então o que acontece? Primeira coisa, quando você percebe e realmente vê que a criança pode ter alguma coisa, já falei, o professor não dá diagnóstico, só o profissional. Você senta com o pai e explica, você procura pontuar exatamente o comportamento que está destoando na criança. Por exemplo, ela levanta a cada 3 minutos, cronometrado, tá? É importante você ter essa métrica. A cada 5 minutos, a cada um exercício, ela levanta e fica 20 minutos em pé, correndo em volta da mesa, até sentar de novo e fazer o exercício e no banheiro, ou seja, ela dá desculpas para fugir da tarefa. Essa procrastinação crônica, ela é muito presente em crianças com TDAH. Então assim, ela vai fugir a todo vapor de fazer aquela tarefa não prazerosa. Então se você pontua para os pais as dificuldades, diga o seguinte, filho, olha, você pode usar algum exemplo, olha, eu conheço algumas crianças que têm características semelhantes, dificuldades semelhantes, e esses pais eventualmente procuraram algum profissional e descobriu que ela tinha uma outra dificuldade, um outro transtorno, né? Essa palavra transtorno você tem que usar com muito cuidado. Uma outra dificuldade, então assim, foi feito um diagnóstico, a criança realmente tinha uma dificuldade, um transtorno, e aí foi iniciado um tratamento e a criança melhorou 1000%. Era um menino que a gente não conseguia dar aula mesmo, tinha muita dificuldade de concentração, a gente tentava um jogo, tentava outra coisa e não dava certo. Mas depois que foi diagnosticado e foi tratado, essa criança melhorou 1000%. Então é importante mostrar para o pai o seguinte,
Primeiro, você não está chamando o filho dele de burro, nem dizendo que tem doença, nem nada disso, porque tem muito pai que se ofende, né? Aquela questão do ego. Não, meu filho não tem nada disso. Mas assim, se a criança tiver e não for diagnosticada, você pode até ir embora depois, Marcos, tipo assim, não, eu não vou atender mais essa criança. E ela vai continuar tendo dificuldade ao longo da vida, ela vai se sentir incapaz, vai se sentir inferior. Então é interessante você conseguir dar esse feedback para os pais. Se você já tiver também um contato de uma psicóloga ou de um neurologista, você pode dar, olha, procura essa doutora fulana aqui, que ela é muito boa, ela já atendeu alguns alunos meus, ela realmente ajuda bastante, e pode ser que ela ajude vocês, e pode ser que ela dê uma condução diferenciada e a criança ela tenha uma melhora. Então assim, a ideia é fazer o pai refletir sobre o que você está falando para ele. Será que meu filho tem alguma coisa mesmo não? Né? E procurar ajuda. Não precisa não fala assim, eu acho que seu filho tem TDAH. Não faça isso. Porque primeiro, porque o pai não está preparado para ouvir isso. Segundo, o pai não sabe o que é TDAH. Terceiro, que ele vai achar que você está xingando o filho dele, vai te xingar de volta, vai criar Nem todo pai sabe ouvir uma coisa, uma crítica dessa, né? Nem sabe conversar sobre um assunto como esse, né? Não está preparado para isso. Então assim, é muito interessante o quê? Você pontuar o que você percebeu de dificuldade, você citar que já houve casos de antes e depois, ou seja, crianças que estavam com a mesma dificuldade, foi na doutora fulana, melhorou bastante, e dizer assim, poxa, por que você não tenta? De repente ela dá uma ajuda. E aí, você não precisa nem falar do TDAH. Se esse pai tiver o bom senso, ou essa mãe tiver o bom senso de levar a criança no especialista, o especialista já vai entender do que se trata, já vai ver o comportamento da criança, e geralmente ali pode acabar saindo um diagnóstico ou outro. E aí, muito provavelmente vai iniciar um tratamento, essa criança vai ser salva. Você orientar o pai para que leve ao especialista, você está salvando a vida dessa criança. Então vai por mim, vale muito a pena você ter essa atitude nobre quando você percebe que realmente a criança pode ter alguma coisa e ainda não é diagnosticada. Sim, com certeza. E você como professor, né, você tem responsabilidade sobre aquele aluno. Você não está ali só para ajudar ele a resolver exercícios. A gente está falando de vidas. Muitas vezes os pais não têm tempo ou não têm aquela atenção necessária para estar validando que se o filho tem uma condição ou não. Então você no papel de professor é muito importante que passe isso para o pai de maneira apropriada, né? Que nem o Yuri falou. Então você de maneira alguma vai falar, eu acho que seu filho tem TDAH, nem falar acho, porque você não é médico, você pode identificar realmente, esse aluno tem sinais e características de alguém que tem TDAH, mas aí você fala para o pai, olha, seu filho, atenção, questão de levantar, de não concentrar, você pontua tudo isso e deixa o pai chegar na própria conclusão. A maioria dos pais, 90%, né? Eu chutar um número, 90% dos pais vão entender o recado. E vão refletir de noite lá, na hora de dormir, vão, poxa, será mesmo? Pô, engraçado que o professor particular falou, tá de acordo com o que a professora da sala dele falou. Então é isso. Então assim, não dê uma de médico. Seu filho tem TDAH. Pior ainda, tem pessoa que fala assim, seu filho tem TDAH, ele tem que ser medicado. Meu amigo, é um triplo erro aí, entendeu? Não faça isso. Faça da maneira que eu ensinei aqui também, que o Marcos deu essa dica aqui também. Então assim, a ideia é que leve para o profissional e o profissional conduza. Porque a criança em tratamento, a vida melhora 1000% em casa, na escola e nas aulas particulares também. Que nem eu falo para os nossos professores, né? Você vai ser amado por muitos, você vai ser odiado por poucos, mas esquecido por nenhum. Por nenhum, com certeza. Você está prestando um grande favor. Com certeza. Bom, Yuri, se tiver mais algum ponto, eu acho que a gente não quer se alongar muito também, para não ficar maçante, cansativo. Você que é pai ou mãe de criança com TDAH, ou você que enfrenta o adolescente, ou mesmo você é um adulto com TDAH que está assistindo aí, se identificando, a gente está numa luta muito grande aí para poder mudar um pouco a sociedade em prol desses transtornos. Não apenas o TDAH, mas outros transtornos também, entre o autismo, a dislexia, a descalculia, a síndrome de Down. Então assim, se você somar todo mundo, dá 10, 11% da população que é totalmente desassistida, né? Eu estou fazendo um trabalho de formiguinha de dar essas dicas para vocês que estão assistindo, ou dando uma palestra numa escola, mas assim, seria interessante que a nossa sociedade ela pudesse estar um pouco mais aberta e assertiva e aceitando mais a questão dos transtornos mentais como um todo, né? Então assim, inclusive eu estou numa missão, tá? Eu estou numa missão grande aí, eu estou por conta da causa dos transtornos mentais, do TDAH, da dislexia, de todo mundo, eu sou candidato a deputado distrital para levar essa causa para a esfera das leis, para poder trazer mais leis e trazer mais benefícios para essas pessoas com TDAH, não só crianças, mas criança, adolescente e adultos, tá? Medidas inclusivas que realmente funcionem.
É difícil, é uma grande batalha, nós não temos praticamente nada com relação à lei que nos ampare, que ajude você, mãe, que está passando problema em casa, provavelmente se você tiver um filho TDAH. Você sabe como é custoso, você sabe como são muitos profissionais envolvidos, a questão dos medicamentos também, que são caríssimos. Então, é uma vida difícil. Então, assim, a ideia de você ter alguém que representa ali na esfera da Câmara, que realmente possa lutar pelos direitos, é algo que realmente pode ajudar muito a mudar o nosso destino a partir de agora, tá? Então, estou com o deputado distrital, Yuri Maia, meu número 23200. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, vocês já vão ver conteúdos a respeito dessa nossa campanha. Então, se quiserem conversar comigo, mandar mensagem no chat, eu vou estar respondendo vocês, tá? Tirando dúvidas também, para a gente poder caminhar junto nessa luta, para que todo mundo saia ganhando. Essas crianças, essas pessoas com TDAH, que são cidadãos também, vão ganhar muito em benefício também, e todos os envolvidos, os pais, os professores. Então, assim, todo mundo só tem a ganhar quando a gente acolhe a questão da saúde mental como um todo, né? E essa é a nossa missão. Então, as redes do Yuri a gente vai botar daqui a pouquinho ali para vocês clicarem. E agora ele está, né, com esse conteúdo se lançando, mas ele vai voltar normalmente a programação. Continuo com as minhas dicas, com o programa, dá uma olhadinha lá no nosso site.